O jornalista Joaquim Ribeiro traz uma informação exclusiva sobre o melancia Tomás Paiva. A notícia é de que o comandante do Exército Brasileiro de Cortadores de Grama, Pintores de Meio-Fio e distribuidores de hot dogs em festinhas populares promovidas pelo desgoverno Petralha de ocupação, deverá antecipar a aposentadoria dele. E a saída dele poderá gerar uma reviravolta na cúpula do Exército do Fazendão. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. O noticiário político-policial do Fazendão é sempre complexo, cheio de nuances. Por exemplo, o Marcos, assim como muita gente, se surpreende ao constatar que o Bessias sabia dos roubos no INSS e trabalhou para blindar a Arapuca, onde trabalha o irmão do maior ladrão da história do Brasil. Mas logo percebe que o cachaceiro vigarista tem razão de querer o Bessias no sindicato do crime organizado. Afinal, ele já sabe trabalhar direitinho. É ou não é? No mesmo comprimento de onda, mas numa frequência levemente diferente, a gente entra na esteira da monumental encrenca do Banco Master. E aí eu quero compartilhar com você uma reflexão que eu recebi a respeito deste assunto e que diz o seguinte: o Banco Master é mais um caso de board washing. Se você não sabe o que é board washing, eu explico. Esse é um termo usado na literatura de governança corporativa para descrever uma situação onde a revelação do capital humano ou de algum outro tipo de expertise de uma companhia na diretoria dessa empresa é usada apenas para camuflar o verdadeiro comportamento da companhia ou a falta de ação genuína dela. Agora que está explicado o que é board washing, essa espécie de camuflagem empresarial, vamos aos fatos. Ontem, o Banco Central decretou liquidação extrajudicial do Banco Master, 62 bilhões de reais em depósitos, 12 bilhões de reais em fraudes. O CEO foi preso tentando fugir para Malta. Uns dizem que era para Paris, outros dizem que era para Dubai. Enfim, o importante é refletir sobre a estrutura de governança corporativa que existia no Banco Master. Quem supervisionava o Banco Master? A estrutura interna era composta pelo CEO, Daniel Vorcaro, esse aí da foto, que está preso, pelo acionista controlador, Daniel Vorcaro, pelo futuro presidente do conselho na hipótese de venda do Banco Master ao BRB, Daniel Vorcaro, conselheiros independentes identificados, 0, controladores no board, 3 sócios, ex-administradores listados, 5 executivos, separação real entre propriedade e gestão, nenhuma. Agora vem o Comitê Consultivo Estratégico, que é a chamada blindagem de prestígio, composta pelo polaco Ricardo Lewandowski, ex-integrante do Sindicato do Crime Organizado que opera nas dependências do antigo STF, lá na Praça dos Três Poderes, Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, e Geraldo Magela Siqueira, um ex-técnico do Banco Central. Como consultores e conexões, aparecem o vampiro da dosimetria, Michel Temer, ex-presidente da República, contratado para abrir portas, e o escritório Barsi de Moraes, da família do satânico psicopata golpista, no meio de campo da representação jurídica. Pois muito bem, enquanto isso, 12 bilhões de reais em carteiras de crédito falsas eram emitidas. Os CDBs, os certificados de depósito bancário, pagavam ou prometiam pagar 140% do CDI, o certificado de depósito interbancário, ou seja, 40% acima do mercado, algo completamente irreal, pior do que um conto do vigário.
E o banco ainda tomava 4 bilhões de reais emprestados do próprio fundo garantidor. Mas ninguém no comitê estratégico perguntou nada. Agora vem a parte que incomoda. Você contrata ex-presidentes do Banco Central. Você contrata ex-integrantes do Sindicato do Crime Organizado. Você contrata ex-presidentes da República. Você patrocina eventos luxuosos em Londres com a presença dessas figurinhas carimbadas. E mesmo assim, ninguém vê. Ou ninguém quer ver. Ou todos sabem exatamente o que está acontecendo. Agora, pense um pouquinho e responda. Quantas empresas que você conhece têm exatamente essa estrutura? O CEO, que é o dono. O conselho composto por sócios e executivos da casa. O tal comitê estratégico recheado de ex-autoridades que dão prestígio, mas que não questionam. Uma governança corporativa que só existe no PowerPoint e no relatório anual. Veja, o board washing, ou camuflagem empresarial, não é exceção no Brasil, é epidemia. As empresas criam estruturas de governança para parecer sérias e não para funcionar. Contratam notáveis para cumprir formalidades, não para questionar. O Banco Master não inventou isso, ele apenas foi pego com a boca na botija. A diferença entre um conselho real e um conselho decorativo não está no currículo dos conselheiros ou na quantidade de ex-autoridades no comitê. Está em 3 perguntas que ninguém quer fazer. Quem realmente toma as decisões nesta empresa? Existe alguém com independência para dizer não ao controlador? E este conselho supervisiona ou apenas homologa? O Banco Master tinha conselho, comitê estratégico, ex-ministros, ex-presidentes do Banco Central, ex-presidente da República. O problema é que era só radioteatro. E preste atenção, hein? Se você olhar ao seu redor, você vai perceber que não está sozinho no palco. A essa altura, a pergunta que não quer calar é: o banqueiro Daniel Vorcaro vai ser solto? E quem vai fazer isso? O André Marcília comenta essa possibilidade. A prisão do dono do Banco Master precisa nos acender um alerta, não apenas em razão da fraude bilionária, mas também em razão de quem vai ser o responsável por soltá-lo caso ele seja solto. Porque ele tem relações poderosíssimas, inclusive com membros de todos os poderes. A imprensa está cansada aí de noticiar e dizer quem são as pessoas com quem ele tem contato no legislativo, no executivo e até, claro, no judiciário. Então, quem vai soltá-lo? Tomara que ele não seja solto, tomara que ele fale, que haja uma delação. Mas como a delação dele pode derrubar a República, pode derrubar muita gente importante, a grande pergunta é: quem vai ser o responsável por soltá-lo? Sobretudo se esse caso bater as portas daqui a pouco do STF.